Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, Vitrine Social e Saúde. Hoje nós convidamos você para falar de um assunto especial para mim e para o Dr. Elias. Como vocês veem, hoje nós estamos sem máscara, só para explicar. Estamos só nós aqui, eu e o Dr. Elias, juntamente com meu filho Rodolfo, né? Então nós estamos em família e esse contato aqui nós temos todos os dias. O Covid ainda está aí, essa pandemia ainda se encontra entre nós, então todos os cuidados continuarão devendo ser tomados. Nós vamos falar sobre problemas sobre próteses dentárias, doutor Elias. Será que isso acontece hoje em dia ainda? É verdade, nós temos um leque muito grande de problemas com os vários tipos de próteses e muitas vezes eles acontecem porque as pessoas não sabem como cuidar das próteses. E aí elas quebram, coroas fraturam e vários acidentes que acontecem e que podem ser prevenidos, né? E também tem a correção dos problemas. Por falar em prevenção, doutor Elias, o que a gente sempre bate na tecla, né? Prevenção. A prótese ainda, o pessoal ia falar um mal necessário. Não, não é. Ainda é um bem necessário, porque muitas vezes a pessoa ainda não consegue colocar um implante e muitas vezes não é por falta de prevenção, é por causa de um acidente. Ontem à noite nós saímos muito tarde do consultório devido a isso, né, doutor Elias? O paciente teve um acidente, teve uma fratura no dente, nós tivemos que fazer a remoção e o implante imediato. Então, as próteses ainda é um bem necessário, né, para toda a população. Aqueles ainda que não podem colocar uma prótese sobre implante, ainda coloca outros tipos de prótese. Vamos falar sobre elas? O que é uma prótese dentária, doutor Elias? Prótese dentária é qualquer dispositivo que a gente coloca na boca do paciente para substituir um ou mais dentes. Ou seja, é uma coroa individual cimentada num dente, é uma prótese fixa de vários elementos cimentada ao dente, é uma prótese em cima de um implante, é uma ponte móvel e é uma dentadura dura. Ou seja, qualquer coisa que substitui o dente perdido é uma prótese. O dente natural, né? Muitas vezes a pessoa usa uma prótese não é porque ela quer, não. Sabia, pessoal, que muitas vezes a pessoa não tem o germe do dente, né, permanente, e aí é necessário fazer uma prótese naquele lugar ali, usar aparelhos, né, para fazer um aspecto natural. Às vezes a gente usa aparelho para ganhar espaço, para poder fazer implante, né, doutor Elias? E os cuidados com a prótese? Nós fizemos enquete no Instagram e o pessoal fez algumas perguntas, doutor Elias. E a gente fica vendo, né, as pessoas ainda um tanto quanto perdida nessa situação. A pessoa que perdeu um elemento dental, é bobagem ela fazer essa substituição? Ou isso é necessário? Ou dentista só quer ganhar dinheiro? Ou prótese é só estética? Ou prótese é ainda uma função do organismo? Olha, doutora, um dente perdido, um simples dentinho, vamos imaginar que perdeu o menorzinho dos dentes, o incisivo inferior central. Ah, não, esse não. Vamos falar lá de trás, é muito triste perder um dente da frente, né, pessoal? Esse não. Mas tá bom o exemplo. Quem aí tem medo de perder um central? Eu tenho. Mas acontece o seguinte, é que quando perde um dente, por menor que ele seja, por menos espaço que ele ocupa, desequilibra todo o encaixe, toda a intercuspidação dos demais dentes. Ou seja, os dentes estão equilibrados entre si e em harmonia entre eles. Então eles precisam ocluir, eles têm a posição certa de morder.
Então, quando você perde um dente, os outros vão movimentar para ocupar aquele espaço. O que está em cima não tem toque com o dente de baixo, ele vai descer. O dente que está embaixo não tem toque com o dente de cima, ele vai subir. E lateralmente também o equilíbrio dos dentes acontece pelos toques laterais. Uma vez que perdeu um, os outros vão migrar para fechar aquele espaço. É quando a gente vê os dentes começarem a deitar, né? Que a gente chama de mesialização, né? Ou dentes. extrusão quando desce ou sobe. Então isso gera um desequilíbrio. E começa a surgir toques prematuros, toques indesejados. Que o nosso cérebro vai entender que aquele dente está sendo prejudicado porque está com um toque muito forte. Aí o cérebro vai mudar a posição de toda a musculatura da mastigação, posição da mandíbula para readequar, para encaixar ali. Isso é um prejuízo muito grande para a articulação, isso vai gerar dores, isso vai gerar desgaste de outros dentes e até a fratura, até a quebra de outros elementos dentais. Mesmo aqueles que ainda não perderam nenhum dente, gente, é isso que o Dr. Elias falou na questão da musculatura, isso pode ser um agravante muito grande, fazer com que a pessoa quebre um dente. Eu fui uma, da gente ficar apertando à noite, e aí eu acabei fraturando um dente meu, aí tive que, não tinha peça, aí tive que fazer canal, agora vai ter que colocar uma peça, e isso é muito sério. Isso acontece nas melhores famílias, Dentista né? também usa prótese, Dentista gente. também tem que ir ao dentista. Isso mesmo. Não é fácil para nós, né? Que cuidamos tanto da saúde bucal das pessoas e muitas vezes a gente vê o problema chegar até nós, né? E a gente cuidar dos dentes, a gente cuida sempre, mas devido a tensões do dia a dia, a gente começa a passar por esses problemas também. Doutora Elias, deixa eu te perguntar uma coisa, foi uma dúvida lá do pessoal que interagiu com a gente. A prótese total, ela tem que ser trocada? Opa! A prótese total, ela é constituída, ela é feita com resina, dentes de resina, e por mais resistente, por melhor que seja a qualidade desses dentes, o ideal é que ela seja substituída a cada 5 anos. Porque, além do desgaste do dente, tem a perda de rebordo que acontece ano a ano um pouquinho e essa prótese vai se desajustando. É muito comum a gente ver próteses aí, chegar no consultório da gente, pessoas que estão com prótese há 10, 15, 20, 30 anos, e às vezes chega lá, a prótese não tem nem dente mais. Por que precisa trocar? Quando os dentes desgastam, interfere na dimensão vertical, ou seja, o tanto que a sua boca tem que fechar é 1. A partir do momento que o dente está desgastado, a sua boca vai fechar mais. E isso vai prejudicar a estabilidade do côndilo, da articulação. Então tem que ser substituída sim, e tem o prazo correto, não deve se esperar tanto tempo para substituir não. Então, no máximo 5 anos, né? 6 anos para se substituir uma prótese. O ideal é a cada 5 anos, né? Mas, assim, a gente avalia caso a caso, mas o ideal seria a cada 5 anos. Teve uma seguidora nossa no Instagram, eu fiquei muito triste, né, com a situação dela comentar, né, que ela tem bruxismo e que nessa pandemia o bruxismo aumentou e ela fraturou 2 dentes, né? Ela falou assim, esse assunto me interessa muito, porque a pessoa está numa condição. E aí ela perdeu o emprego também, viu, pessoal? Então são muitas pessoas, são muitos fatores que levam a pessoa a ter que usar uma prótese, né? Seja ela parcial, removível, total. E a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para conversar sobre um assunto que a gente sabe que interessa a todo mundo. E também tem as próteses estéticas, né, doutora Elias? As próteses estéticas, as pessoas hoje estão atrás muito disso, que são os laminados, são as facetas, né? O pessoal está muito em busca disso hoje, né? Que é a estética também, que faz você ter um belo sorriso, né, pessoal? As próteses se dividem
em próteses fixas, que podem ser unitárias, que podem ser de múltiplos dentes, né? Existem as próteses móveis parciais ou totais, né? Então, dentro desse leque aí nós temos na prótese fixa unitária, nós temos laminados, lente de contato, nós temos um leque muito grande, né? A coroa de porcelana, a coroa de metal que servia para os dentes lá de trás, mas hoje não se usa tanto mais. Então nós temos uma diversificação muito grande. Cada uma adequa a um tipo de paciente, a um perfil, não só perfil financeiro, indicação também se a pessoa tem condições ou não de usar uma prótese, se está numa região mais estética ou não, ou se a pessoa tem uma mordida extremamente pesada, se posso colocar um tipo de material ou não. Às vezes eu vou colocar uma coroa de resina num paciente que aperta muito. Essa coroa vai fraturar. Então a gente precisa ter, assim, a gente faz um estudo, usa do bom senso para indicar a prótese que cada paciente vai ter que usar. Olha, pessoal, ele falando, né, das próteses unitárias, né? Muitas vezes essas próteses unitárias, elas são de resinas, de porcelanas, né, doutor Elias? Aí vem o fator principal, o cuidado com essa prótese, gente. Como é que deve ser? Como é que tem que estar essa gengiva? Pode usar qualquer pasta? Você sabia que as pastas têm abrasividade? E se você usa uma pasta muito abrasiva na hora da escovação sobre aquela prótese, você pode arranhar essa prótese, você pode fazer um desgaste maior, sabia que pode colocar a resina fosca? Então, pasta dental também é cuidado com a boca de vocês, viu? A gente não usa qualquer pasta. Se tiver alguma dúvida, pergunta para nós lá, da pasta que deve ser usada, ok? Vamos indicar para vocês a melhor pasta. Doutor Elias, olha, a Cláudia aqui está perguntando, né? Quando a perda óssea pode prejudicar a colocação da prótese unitária? Pessoal, nós levamos um susto aqui, né? Vocês até vão ouvir um barulho. A garrafa deu pressão ali, levei um susto, quase que eu gritei. E aí, doutor Elias, quando há uma perda óssea no paciente, ela pode prejudicar a colocação da prótese unitária? Olha, quando o paciente Foi a Cláudia que perguntou, viu? Quando o paciente tem uma perda óssea, a perda óssea é algo muito amplo. Por exemplo, se ela tem um dente na boca e tem uma perda óssea em volta daquele dente, aquele dente está comprometido por falta de implantação, a gente precisa avaliar os exames e ver se aquele dente é viável ou não. Antigamente, a gente pensava, a odontologia olhava como sagrado o dentinho. Se ele tivesse preso lá só na pontinha da raiz, mole, quase caindo, mas a gente mantinha ele aí porque dava para estabilizar ou pelo menos para ajudar a fixar uma prótese parcial, né? Hoje nós temos como muito sagrado o osso. O osso é sagrado. Lógico que a gente não vai tirar dente que dá para recuperar, a gente vai fazer tudo pelo dente. Mas o que a gente tem hoje como mais importante é não perder o osso. Porque se tem osso, eu posso fazer um implante. Dependendo da quantidade de osso perdida em volta do dente, ele se torna inviável. Porque vai fazer uma prótese que vai ter um custo alto e esse dente vai ser perdido com o passar do tempo. Então, antes que se perca mais osso e depois tenha que fazer um enxerto ósseo maior, que vai aumentar custo, vai aumentar risco do implante dar certo ou não, a gente já substitui aquele dente pelo implante. Bom, isso no caso do elemento unitário, no caso do dente, né? No caso, quem tem muita perda óssea e precisa usar uma prótese móvel, do tipo uma prótese total, ou seja, uma dentadura, se ela perdeu muito rebordo, essa prótese vai ficar bamba. Não vai ter como ela fixar.
A prótese superior, ela ainda tem o céu da boca para formar vácuo e às vezes a gente consegue até deixar ela um pouquinho firme. Mas a de baixo não tem. E o osso embaixo, ele assim, por não ter céu da boca, por ser só uma ferradura, ele não ajuda muito na retenção da prótese. Então, essa prótese vai ficar bamba. E o triste é que as pessoas precisam aprender a equilibrar essa prótese entre a língua e a bochecha e mastigar ao mesmo tempo. É um sofrimento terrível para quem tem que usar esse tipo de prótese. Bom, mas a solução para esse tipo de prótese seria colocação de implantes, né? E aí tem que avaliar se tem ou não condições de colocar, se tem que fazer uma reconstrução de osso ou não, colocar implantes, e tem os adesivos no mercado para colar a prótese que dão um pouquinho mais de segurança. Por isso a perda óssea é um assunto tão abrangente, que ela abrange desde um dente sozinho ali até todos os dentes numa prótese total. Interfere na colocação de implante, interfere na manutenção de um dente na boca, e é interessante pensar que muitas vezes o paciente começa a ter uma perda óssea por causa de problemas de relação periodontal, ou seja, está com a gengiva inflamada, sangrando, juntando tártaro. Aquele momento que ela percebe que está com a gengiva irritada é o momento de começar a tratar, para paralisar o processo. Porque se paralisa o processo por ali, não vai chegar a perda óssea e a perda dos dentes. Pessoal, atentem-se bem a esse tema que ele falou, né? Problema periodontal. Em breve, uns sábados aí da frente, nós vamos chamar um especialista, o Dr. Max, ele é professor na Uniub, nós vamos abordar profundamente esse assunto com ele, viu? Como foi feita a pergunta pela Cláudia, se a perda óssea pode atrapalhar a colocação de uma prótese unitária, Cláudia, pode sim, mas ainda tem recurso para isso, né? Que é fazer um implante ósseo ali, né? Fazer o enxerto ósseo para poder fazer o implante, né? Boa, assim, né? Que você tenha essa possibilidade de fazer isso daí. A Eliana também, Elias, ela pergunta se o implante pode ter rejeição. Olha, o implante, ele pode ser colocado mesmo com pouco osso. Tem implantes especiais para cada caso, que é o que a Cláudia perguntou. Para cada caso, às vezes é um implante mais bojudo, porém mais curto, ou às vezes é um implante que tem menos espaço, um implante mais compridinho e mais fino. Então, no mercado nós temos uma infinidade muito grande de implantes para se adequar à maioria dos casos e à maioria das necessidades. Quanto à rejeição do implante, tem um mito muito grande que existe a rejeição e que pessoas colocam o implante e o organismo rejeita. Bom, eu não acredito nessa possibilidade, não. A gente vê nos estudos pessoas que não podem fazer implante, pessoas que têm imunidade muito baixa por algum motivo. E mesmo assim, estabilizando, dando um tratamento, ainda podem fazer. Pacientes oncológicos, depois de um certo prazo, eles podem fazer implante também. O que é que limita a colocação de implante? O paciente que tem uma diabetes descompensada, porque se compensou a diabetes pode fazer, não vai ter problema, porque a diabetes causa inflamação na boca, e se ela está descompensada, coloca um implante e tem inflamação, vai perder aquele implante ali, por conta da inflamação em volta do implante. Bom, pessoas que fazem o uso de álcool, de cigarro, essas pessoas também têm alguma contraindicação quanto à colocação do implante, tem um risco maior de perder. Pessoas que têm doenças autoimunes, que deprimem o organismo. Pessoas que têm doenças tipo hepatite C, doenças que debilitam o organismo.
Essas doenças não tratadas, fora do equilíbrio, podem resultar na perda do implante. Por exemplo, eu faço uma cirurgia num paciente que ele tem diabetes e ele está compensado. A chance daquele implante dar certo é muito grande. Em média, 5%, talvez seria o último estudo que eu li, falava em 5% dos implantes colocados, eles vão se perder. Mas está todo esse leque de opções, pessoas que fazem uso de álcool, fazem uso de, são tabagistas, têm diabetes, pressão alta, assim, essa infinidade de coisas que podem ser controladas. Então não há a questão da rejeição. Eu não acredito nessa possibilidade. Mas qual que é o importante? Quando eu faço cirurgia e coloco um implante numa pessoa que fuma, eu peço a ela que durante o período da cicatrização da gengiva que não fume. Porque o calor do cigarro mais a agressão dos produtos químicos em cima da gengiva em cicatrização é um prejuízo muito grande. E havendo esse prejuízo na cicatrização, pode ter prejuízo na osseointegração do meu implante também. Então a gente sabe que muitas vezes o paciente não dá conta, aí ele vai lá e está acostumado a fumar 5 cigarros, vai lá e fuma um, diminui radicalmente até passar essa fase. Então nós temos que pensar em todos esses fatores. Doutora Elias, outra pergunta que teve lá no Instagram é como cuidar da prótese, doutora Elias, o que fazer? E outra coisa também que perguntaram, quando ela quebra, pode usar Super Bonder? Bom, vamos dar um geral nas próteses? Vamos lá, né? Os problemas com as próteses dentárias. O que fazer, pessoal? O que fazer? Bom, vamos lá. A prótese unitária de um dente, uma coroinha de porcelana. Vamos pensar na coroinha de porcelana. As pessoas às vezes falam pra gente no consultório, mas eu coloquei um dente de porcelana, ele não careia mais. O dente não careia mais. Isso é verdade em termos. Porque se a gente imaginar que o dente tem uma linha de união com a raiz do dente, onde ele é colado. Se você não escova direito o seu dente, se você não passa fio dental, nessa linha de união vai juntar bactéria. É ali, gente, entre a gengiva e a prótese, viu? E juntou bactérias ali, igual vocês estão vendo na imagem ali, ó, vai dar uma cárie radicular. Aquela cárie radicular vai comprometer a coroa e a coroa vai ser perdida. E muitas vezes o dente é tratado canal e vai perder o dente, porque ele vai cariar, infiltrar e não vai doer. A pessoa nem sente dor mais, né? Nem vai sentir. Então é extremamente necessário cuidar de qualquer prótese. Então, quando tem o dente natural, tem que ter muito cuidado. E quando coloca qualquer dente artificial, o cuidado é dobrado. Dobrado. Muitas vezes a pessoa fica assim, arranca os dentes, eu vou pôr implante e acha que não vai precisar cuidar mais da boca. Pessoal, uma dica para vocês, dente e boca foi sempre feito para ser limpo e muito bem limpo, escovado e muito bem escovado, né, doutora Elias? Então, quando você falou aí, doutora Elias, da prótese unitária metálica, né? Tem a prótese também da coroa total de cerâmica, que também pode ser usada. Não se deve usar qualquer pasta nesse sentido. E outra pergunta que surgiu também, doutora Elias. E antes disso nós temos que responder, né? Não, sim, nós vamos chegar lá. Quando quebra, a pessoa pode colar com Super Bonder a prótese? Como é que faz? Tô numa festa, gente, tô de provisório, o provisório caiu. Eu ligo pra quem? Quem me ajuda? Olha, nós vamos chegar lá. Vamos por partes para sanar o máximo de dúvidas possíveis. Bom, quando a coroa, quando você não escova direito, ela vai infiltrar, certo? E a prótese total, se ela cai, ela vai quebrar.
Se por acaso morde alguma coisa dura, ela vai quebrar. Nós temos alguns fatores aí que podem danificar a nossa prótese, que é a deficiência de higiene oral, má adaptação. A gente precisa levar em consideração pequenos fatores. Imagina, por exemplo, a doença periodontal, que nós vamos falar com mais propriedade futuramente, ela faz você perder um dente, que era o que o povo antigo chamava de piorreia, né? A doença periodontal em volta do implante, a gente chama de doença periimplantar ou periimplantite, ela vai fazer perder um implante também. Porque o principal é a higienização da boca. Quem tem tártaro em dente, vai ter tártaro também em implantes e vai juntar tártaro também nas próteses totais. Por causa da escovação, né? Se não fizer higiene, gente, junta mesmo tártaro nas próteses. Então é tudo relacionado a deficiência de higienização oral. As próteses podem estar mal adaptadas. Problemas com o cimento odontológico colocado para colar a coroa. Porque, por exemplo, se a coroa começa a infiltrar e careia, a umidade vai fazer aquele cimento soltar e o dente vai deslocar com o passar do tempo. Às vezes o desenho da prótese também não favorece a higienização. Então nós temos que pensar em todos esses fatores. E quando uma prótese quebra, pelo amor de Deus, não cole com Super Bonder. Por quê? Olha, se a pessoa conseguisse colocar uma gotinha de Super Bonder e fosse o suficiente para a prótese ficar colada, tudo bem até ela chegar no dentista. Mas o que a gente recebe no consultório é casos de paciente que a prótese quebrou, aí vai lá e cola com Super Bonder. Aí quebra de novo, vai lá e coloca Super Bonder de novo. E vai criando uma camada de Super Bonder tão grande que quando ele não consegue colar mais, a gente tem que fazer um trabalho de restauração para poder juntar aquela prótese, pelo menos provisoriamente, para ele ficar de dente. E dá trabalho tirar aquele montão de Super Bonder acumulado. Além de ficar mal adaptado, né? Sem dizer que o Super Bonder em excesso na boca vai causar irritação na gengiva, acúmulo de bactérias, porque ele vai ficar poroso, ele não vai ficar lisinho. Além da irritação desse acúmulo, a prótese não vai ficar bem adaptada, às vezes ela vai começar a machucar. E aí quando chega lá no consultório que não tem jeito mais de colar, que está aquela situação de caos, aí o paciente fala para você, não doutor, mas dá um jeitinho que eu não posso ficar sem dente. E aí a gente vai tirar aquilo ali devagarzinho, remover aquelas camadas para tentar deixar pelo menos provisoriamente aquela prótese para o paciente. Se a pessoa não tomar cuidado, ela pode colar o lábio, ela pode colar outras estruturas da boca e ficar complicado. Então, assim, o ideal é procurar o dentista o mais rápido possível. Ele, com certeza, às vezes ele vai recolher sua prótese, vai mandar para um laboratório, você vai ficar algum tempo sem a prótese, mas é a melhor solução. Ou ele vai colar ali no consultório mesmo, se for uma coisa mais simples de fazer. A melhor solução é não usar o Super Bonder. Ah, mas a paciente está viajando, está lá na praia. Soltou uma coroa provisória. Olha, o ideal é que o dentista colhe o seu provisório. Em último caso, uma mínima gotinha pequenininha de Super Bonder dentro do provisório, depois de treinar várias vezes colar o provisório. Eu ia falar dessa necessidade. Treinar. Tem que treinar. Coloca, tira. Várias vezes para ter certeza da posição da coroinha. Porque há casos também que o paciente cola o dente invertido, aí fica muito pior o remendo. O soneto sem dente estava melhor. Tá? Então tem que ter todos esses cuidados.
Importantíssimo secar as estruturas. Super Bonder não se dá bem com umidade e a boca é um local úmido. Então, coloca o Super Bonder, qualquer coisa que seja, ele vai soltar, né? Em casos extremos, até uma dentadura que quebrou da primeira vez e você seca ela direitinho, treina o encaixe dela várias vezes e depois coloca um pouquinho de Super Bonder aí, cola até você chegar na cidade de origem, até vai lá. Mas ficar colando repetidas vezes, aonde já colocou Super Bonder, que já te criou uma camada, aí é muito ruim. Tem que tomar muito cuidado, né? Mas a pessoa estiver passando um aperto, se ela estiver numa viagem, estiver numa reunião, num almoço, né? E for preciso, pessoal, ainda tem esses recursos, né? A gente não quer que isso aconteça com vocês, mas se acontecer, vocês ainda podem fazer. Me perguntaram também, doutor Elias, a prótese total, quando você usa o Corega, você não precisa escovar ela? Como é que faz? Com que escova que se escova e qual a pasta que se escova uma prótese total? Olha, pode ser com a escova de lavar roupa? Me perguntou se pode ser com a escova de lavar roupa. Olha, vamos lá. Eu vou contar um segredinho aqui para vocês que o dentista não gosta de contar, porque isso deixa o paciente um pouquinho mais descuidado do que ele é. Mas eu vou contar para vocês. Uma placa para se organizar até ela calcificar e formar o tártaro, ela precisa de 14 dias. Se você desorganiza as bactérias... Isso no dente, né? Uma vez, na prótese também, doutora. Também? Se você desorganiza as bactérias uma vez, ela vai precisar de um novo período. Qual que é o problema? A escovação ineficiente, tanto na prótese quanto no dente, faz com que junte tártaros, certo? A prótese é mais fácil de escovar, a prótese total, porque você tira ela da boca e coloca na mão. Ela está na sua mão e você está vendo. Então, quando a pessoa escova e que a gente olha, a prótese está cheia de tártaro, é porque ela colocou na mão dela e mesmo assim ela não conseguiu escovar. Porque tem que escovar todas as faces. Assim como você faz com os dentes na boca, a escova tem que escovar todas as faces dos dentes ali na prótese. Não é só aquela, sabe, aquele cheque-cheque? Não. É escovado mesmo. É escovar e escovar também a parte interna da prótese, as gengivas, limpar a prótese por inteiro. Então esse cuidado precisa ser tomado. Quando eu colo uma prótese com adesivo, aí está lá na indicação dele lá, que a cola vai durar 12 horas. Tá, mas 12 horas você tomou café da manhã, você almoçou, você tomou o lanche da tarde e às vezes até jantou, certo? Eu não consigo ficar sem escovar os meus dentes após as refeições. Escovar a prótese dentro da boca não é eficiente. Então, o ideal é que não deixe a prótese tanto tempo sem escovar. Que tire ela e escove, que troque o creme, tá? O ideal é que essa higienização seja feita de forma com tempo menor. O ideal é a gente escovar o dente ou escovar a prótese toda a vez que se alimenta. E não 3 vezes ao dia, que é o mínimo que a gente pede. A escova como que é, doutor Elias? Para prótese? A escova para prótese não tem necessidade dela ser tão macia quanto para o dente. Mas também a gente não vai usar uma escova de roupa nela ou uma escova muito dura, porque vai desgastar o acrílico, vai gerar sinais de desgaste na prótese. Então a gente pega uma escova média ou até mesmo macia, porque a técnica da escovação é que limpa, não é a força. A prótese, eu vou escovar ela com creme dental,
Pode, mas se quiser escovar com detergente neutro também, pode. O importante é que você faça um bom trabalho de limpeza. Bom, a pessoa que usa prótese total continua tendo que escovar a língua, limpar o céu da boca. Continua sendo necessário escovar a boca, porque acumula bactéria nessas estruturas. E muitas vezes causam ferimentos, invasão de fungos e adoece a boca do paciente, porque a prótese está em cima de um tecido mole, preso ali, aí gera um ambiente úmido e quente, então prolifera inúmeras bactérias, inúmeros fungos e inclusive a candidíase, que é aquela sapinho que dá na boca da criança, que está na nossa flora bacteriana natural, e dói, incomoda. Então, prótese ou dente exige uma higienização nota 10. Não pode ser de qualquer jeito, não. A prótese total, ela pode ser colocada na água sanitária? Bom, a prótese total, para limpar ela, para matar as bactérias e os fungos, ela pode ser colocada dentro da água sanitária, sim. O que acontece? Se eu tenho uma prótese parcial que ela tem estrutura metálica, o hipoclorito vai danificar o metal. Então, próteses então as famosas PPRs não podem? Não podem. Próteses que têm metal não pode ser colocada na água sanitária. E assim, é um copinho de água e aí coloca uma colherzinha de sopa de água sanitária ali dentro e deixa a prótese descansar ou durante a noite, deixa ela um período bom lá dentro. Umas 2 horas dá, né? Pra dar uma descansada. Dá, mas às vezes a pessoa vai dormir e deixa ela lá dentro. Chega no outro dia, ou daí 2 horas, 3 horas... Mas mulher não gosta de dormir sem dente, não. Chega, depois tira a prótese da água, escova ela bem e pode usar que não tem problema nenhum. Não vai ter gosto, não vai ter nada disso. Para as mulheres que usam prótese total e que não gostariam de dormir sem dente, vou dar uma dica para vocês. Se tiver em casa, tá? Coloque uma máscara, faça isso que o Dr. Elias falou, coloque uma água lá num copo, uma colher de hipoclorito, deixa a prótese lá de molho lá umas 2 horas, escove, coloque na boca de novo, vai ficar sorrindo, linda, bonita e maravilhosa, viu? Nada da mulherada aí, nem homem também sem dente, né? Deixa lá, faz a higienização lá e dente na boca, vai ficar bem bonita aí, pessoal. Do pessoal que tá aqui assistindo a gente, será que não tem nenhuma dúvida? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Pergunta aí, já fizeram algumas perguntas para nós. Doutor Elias, a prótese total, então, deve ser higienizada após todas as refeições. A prótese total deve ser colocada na água sanitária para evitar doenças proliferativas na boca devido à umidade, né, como a candidíase, assim como você falou, né? Coloca lá, lava ela, enxágua bem, viu, pessoal? Depois de colocar no hipoclorito. A prótese total, ela não deve ser escovada com uma escova de roupa, pode ser uma escova de dente não muito macia para fazer a remoção, né? Porque afinal de contas é um acrílico. A prótese com metal, ela não deve ser mergulhada no hipoclorito, mas tem outro elemento químico que pode fazer a remoção, né? Porque muitas vezes a pessoa às vezes ainda não sabia e já juntou tártaro ali. Como acudir essa pessoa que a prótese dela tem metal, não pode ser colocada no hipoclorito? Como fazer uma higienização para tirar essas bactérias, para tirar esse tártaro? O que fazer nessa situação? Olha, temos 2 soluções. Você pode pegar sua prótese e levar até o consultório dentário e pedir que o dentista faça essa limpeza. Ou ele vai fazer, ou dependendo da situação, ele vai mandar lá para o laboratório de prótese e a prótese vai passar por uma limpeza e um novo polimento. Ela vai voltar lisinha e sem resíduos. E a outra solução, existem no mercado umas pastilhas
E nesse caso eu preciso usar o nome comercial, né? Que a Corega tem, a Corega Tabs. É uma pastilha efervescente tipo Sonrisal. Você joga, coloca a prótese na água, coloca a pastilha e deixa ali por 5 minutos. Ela vai fazer uma limpeza bem efetiva. Eu às vezes aconselho meus pacientes deixar de 5 a 10 minutos e depois escova a prótese. É uma solução assim que deveria ser feita periodicamente. Se a pessoa não tem condições de fazer uma boa higienização da prótese, compra uma pastilha dessa e usa uma a cada mês, e isso vai ajudar a manter a higiene da prótese. Doutor Elias, isso precisa ser feito todos os dias, assim, usar essa pasta efervescente? Como é que a pessoa tem que lidar com isso? Porque afinal de contas isso é comprado, né? Não é, nem sei se é barato, é? Olha, para você fazer isso uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, não é tão caro não, tá? Mas se você consegue fazer uma limpeza efetiva da sua prótese, então isso não vai pesar. E às vezes não é necessário nem fazer uma vez a cada mês. A solução mais barata é o hipoclorito, que é a água sanitária que você tem na sua casa e usa para as limpezas domésticas no geral, né? Então não é o mais barato. Mas tem essa opção do Corega, porém, assim, é uma opção um pouquinho mais caro, mas que para fazer uma vez a cada mês, uma vez por mês, não pesa tanto. Outro detalhe, isso até a título de curiosidade, para quem usa prótese total. Você que usa prótese total, se você emagrecer, a sua prótese vai cair. Se você engordar, a prótese vai te machucar. Se você deixar a prótese sua em um local seco, ela vai desidratar, porque ela fica hidratada com a saliva da boca, porque é um material que não que é esponjoso, ele não é impermeável. Então quando você colocar a prótese na boca, ela está ressecada, até ela se reidratar, às vezes ela vai ficar um pouco apertada. Então precisa tomar esses cuidados. Elias, tem outra pergunta aqui. A dona Edna pergunta assim, ó. Ela comprou uma escova com curvatura no pelo, mas ela não está gostando para fazer a higienização. Será que essa escova é ainda apropriada para quem usa prótese? Pode ser que sim, eu não sei qual escova que é, mas para quem usa prótese, o melhor é tirar a prótese e escovar. Para quem usa prótese total, tirar a prótese e escovar na mão. Para quem tem a escova, tem as próteses fixas, o ângulo da escovação é muito importante, o fio dental. E a gente tem as escovas interdentais, que são muito importantes. E a gente vai usar de vários recursos para fazer essa escovação. A inclinação da escova, ela é interessante, que entre 45 graus, é bem interessante uma escova inclinada e não aquela escova reta. Mas se a escova não está atendendo à necessidade, a gente precisa ver a inclinação para a gente indicar uma escova correta. Porque realmente, se a escova não tem a angulação correta, se a escova tem alguma coisa que dificulta, porque as bocas não são iguais, né? Isso. Nós precisamos avaliar o tamanho da cabeça, o tamanho das cerdas, a inclinação da escova, como que é o cabo para a pessoa pegar, fixar. Então são vários fatores que a gente vai determinar e é caso a caso para cada paciente, não é assim a mesma escova para todo mundo. Quem tem uma boca muito pequena vai usar uma escova da cabecinha pequena, com a inclinação que favoreça a ela. E quem tem uma boca grande não tem problema usar uma escova maior. Então nós precisamos fazer esse levantamento para poder a gente estar indicando corretamente a escova que vai usar.
E agora tá na moda, né? Fazer aquelas facetas, aqueles... como é que chama eles? As lentes de As contato. lentes de contato. Quais os cuidados que a pessoa deve tomar com uma lente de contato? Olha, a lente de contato ela é para pequenas correções em alguns ângulos estéticos do dente. Ela não vai recobrir todo o dente. E muitas vezes ela não vai requerer nem desgaste do dente para poder instalar. Porém, um detalhe muito importante. Toda e qualquer prótese colocada na boca, colada, fixa, ela tem a interface de cimentação. Mesmo que seja invisível aos seus olhos, para as bactérias não é. E muitas vezes a lente de contato ela vai começar a infiltrar, vai cariar o dente e vai perder. Excelente, fica bonito, a estética perfeita, porém se não for bem cuidado, é um trabalho de custo alto e que vai ser perdido, vai ser jogado fora o dinheiro em um prazo pequeno. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? As lentes de contato são maravilhosas. Muda a estética de qualquer pessoa. E um sorriso com um dente bonito, ele faz diferença. Porém, não adianta você ir no dentista, no melhor dentista que for, naquele da sua confiança, que você fala assim, ó, não existe dentista melhor do que esse. E ele fazer o melhor trabalho possível, colocar as lentes mais bonitas na boca do paciente. Às vezes a parte da frente do dente o paciente consegue escovar e manter limpo. Mas às vezes a lente pega um pouquinho da lateral do dente, pega um pouquinho por trás do dente, e naquele pontinho ali que você não vê, que você não tem efetividade de escovação, começa a infiltrar. Aí você perdeu sua lente de contato, você perdeu seu dinheiro e vai ter que fazer tudo de novo. E dessa vez um pouco maior, porque vai ter que tirar a cárie. Então, em qualquer situação de prótese, seja a lente de contato, que é mais delicadinha, menorzinha, ou até a coroa, escovação com a técnica o mais apurada possível. Se for preciso, peça o seu dentista para te ensinar, porque muitas vezes você escova 10 vezes por dia, mas a sua técnica falha. Porque se ela falhasse, você não tinha tártaro, você não tinha cárie, você não tinha esses problemas todos que aparecem. Então, desde do laminado, desde a lente de contato, que são as menores restaurações, as menores próteses, até uma coroa total. Higienização, fio dental, se é uma prótese fixa, o passa-fio, a escova interdental. Nós temos inúmeros recursos, mas às vezes por falta de orientação ou por, às vezes, o paciente chegar cansado à noite e ficar com preguiça de escovar e dormir sem escovar, sem passar o fio dental, acaba negligenciando e perdendo o investimento que a gente sabe que nos dias de hoje não está barato, né? E a gente espera que esse investimento dure muito tempo. Então a manutenção é muito importante. Não deixa de ir ao consultório do seu dentista a cada 6 meses. Para quem precisa de um acompanhamento mais próximo, a cada mês, a cada 2 meses. Bom, isso o dentista vai ver com você a sua necessidade. Mas para a manutenção das próteses, para não ter problema, ideal é um cuidado excepcional com elas. É cuidar de fato, dedicar tempo. Para isso, pessoal, eu desenvolvi um projeto, né, que eu já faço isso já há algum tempo lá no consultório, né, que chama-se condicionamento de higienização oral. Aquele que tem dificuldade na condição de escovação, eu faço um condicionamento diretamente com a pessoa. Ontem mesmo eu estava fazendo com o paciente, nós ficamos 40 minutos lá para mim começar a ensinar ele a passar o fio dental e ensinar a técnica correta da escovação, né? Porque aí ele falou só, eu escovava dente, mas eu não sabia que não sabia escovar dentes, né?
Então a gente está desenvolvendo, fazendo esse condicionamento, que é ensinar a maneira correta de se passar o fio dental, a maneira correta de se fazer uma escovação, tá? E ele ainda falou para mim, eu não sei se é o caso de vocês, né? Existe uma sequência que a gente deve fazer. Ele fazia a sequência errada. Primeiro ele escovava para depois passar o fio dental. E a técnica correta é primeiro o fio dental, depois a escovação, ok? Que aí a gente mantém a boca limpa ali. E pelo amor de Deus, não esqueçam de escovar a língua, tá? A língua, ela fica com a deposição de muitas bactérias ali. Mas falando em próteses, você viu o que o Dr. Elias falou, né? Quanto mais caro o procedimento que se faz na boca, quer fazer um laminado aí de cerâmica, quer fazer uma lente de contato, vai exigir mais tempo de você. Então, cuide da boca, porque ninguém tá mais para ficar, né, com aquela cara do vovozinho lá do passado, sem dente, né? A gente não quer isso mais, a gente não quer isso pra gente, a gente não quer pro outro e muito menos para os nossos filhos. Por isso, vamos aprender a cuidar permanentemente da boca, seguindo a técnica correta da escovação e se precisar de mim, ligar, eu faço condicionamento de higienização oral com vocês, viu? Doutor Elias, olha gente, é um merchan, só um pouquinho, né? Porque além de fazer esse condicionamento de higienização oral, eu ainda trabalho com a parte de ortopedia e ortodontia. Doutor Elias, a gente precisa falar com esse pessoal dessa condição de como cuidar da prótese, porque quando chega nesse processo, nesse tratamento, porque a pessoa de alguma forma perdeu o dente e a gente sabe, né, nós que somos profissionais nessa área, que cada vez mais a estética manda, né, ninguém quer ficar sem dente, né, e é um investimento. E hoje, devido às condições das pessoas, esse investimento vai se tornando cada vez mais caro, porque tudo que a gente trabalha, a gente demanda da mão de obra de um profissional paralelo ao nosso, que são os protéticos, né? Então a gente manda esse trabalho, a partir do momento que vem esse trabalho protético vai ficando mais caro e a pessoa tem que tomar um cuidado maior. Então, o fio dental que o senhor falou, a escovação, tem mais alguma coisa? O que fazer quando a prótese? E se uma lente de contato da pessoa soltar e ela estiver numa festa, o que ela faz? Eu não tenho noção não. O que ela faz? O ideal é que ela vá ao dentista para colar, né? O ideal, gente, põe a máscara. O ideal é que ela vá ao dentista para colar. No meio da festa? Olha, se ela colar a peça errada, que é uma grande chance de acontecer, se ela colar o lábio, se colar outras estruturas eu só tô imaginando a situação da boca, o acidente pode ser mais sério, né? Então, assim, disfarça. Põe a máscara. Hoje em dia pode pôr a máscara. Pois é. Põe a máscara. Então tem essas alternativas. Se tiver um colega dentista na festa, chame ele no cantinho. Beleza. Mas eu queria comentar uma coisa. Os campeões de quebrar uma prótese. Muitas vezes a pessoa quebra uma coroa de porcelana com a pedrinha que estava lá no feijão. O nosso paciente quebrou um dente que ele já tinha sido restaurado com resina. Foi um ossinho que estava lá no meio da galinhada e acabou perdendo o dente. A gente teve que fazer uma cirurgia de emergência e colocar um implante nele. Muitas vezes a pessoa usa uma prótese e não abre mão de comer uma castanha, comer torresmo. Pessoa que usa prótese tem que tomar alguns cuidados. Não é qualquer coisa que pode comer mais. Mesmo o dente natural, se você morder alguma coisa extremamente dura e pegar ele essa força for feita fora do longo eixo dele,
ele pode fraturar a raiz, ele pode fraturar a coroa. Então os dentes são suscetíveis a fraturar, tá? Mesmo o dente natural. E quando você usa uma prótese, o seu cuidado tem que aumentar muito. Porque depois que quebrou a prótese, o que quebrou o dente, o recurso pode não ser tão simples mais. Você quebra uma prótese fixa, uma coroa, e de repente junto quebrou a raiz. Aí você perdeu o dente. Então nós precisamos tomar cuidado com o que a gente come e da forma que come. Mastigar com cuidado, olhar direitinho. Muitas vezes a pessoa coloca um aparelho lá na doutora Ina, aí vai comer uma goiaba verde. Pipoca. Pipoca, piruá de pipoca. Piruazinho de pipoca, o dentista devia recomendar assim, ó, comam piruá de pipoca, comam torresmo diariamente, comam raspinha de arroz daquelas bem duras. Porque assim ia quebrar bastante dente, ia ter bastante gente procurando os dentistas para fazer implante. Mas o dentista quer preservar seu dente. Então ele indica justamente o contrário. Porque é incrível a gente pensar. Hoje a indústria da prótese, ela cresceu absurdamente. Hoje a gente manda o trabalho para o laboratório escaneia e muitas vezes o processo de confecção da prótese é feito em impressora 3D, muitas vezes é feito por usinagem, desgastando os blocos de cerâmica. Então, assim, a digitalização da prótese foi um avanço muito grande, mas são próteses caras. Ainda não estão acessíveis a todas as pessoas, a todo mundo. Então, embora tenha tido todos esses avanços, as fraturas ainda existem. E a nossa obrigação é cuidar. É cuidar para que isso não aconteça. Por mais que tenha evoluído, por mais que tenha se tornado digital, por mais que seja bonito, por mais que os materiais tenham melhorado, eu nunca vou conseguir fazer nem próximo do que o Papai do Céu deu. Então a gente tem que cuidar do que a gente tem, do natural. Se a gente pensar que uma criança hoje pode nascer, ter os dentes de leite, trocar, chegar à dentição permanente, fazer o acompanhamento e não ter cárie, e chegar à idade adulta e ficar velho sem cariar dente, isso é muito grande. Isso é valioso, né? Isso é muito grande, porque se a pessoa leva a criança lá no dentista quando ele é pequenininho, ensina a escovar, faz o acompanhamento, ele chega na adolescência, ele vira adulto e não teve cárie, o custo da manutenção é muito barato. O custo da reposição é muito alto. E o prejuízo da reposição é maior ainda. É maior ainda, porque nunca vai ficar igual ao que Deus deu. Doutora Elias, tem outra pergunta, gente. Nós não podemos acabar o programa sem essa pergunta. Quanto tempo, a pessoa me perguntou, quanto tempo ela pode ficar com o provisório? Bom, o provisório, igual o próprio nome diz, ele é um provisório. É para ficar pouco tempo. E se ficou bonito, para que voltar no dentista? Que provisório, tá muito bonito. Olha, o provisório é bonito, mas ele é feito com material de baixa qualidade. Até por questão de custo, porque eu não vou fazer um provisório de porcelana ou um provisório de uma resina extremamente cara para ficar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, vamos dizer assim, que é o tempo que gastou até a coroa definitiva ficar pronta. Então, esse provisório, ele é muito importante para esse curto período de tempo, tá? Ou seja, eu coloco um provisório em um dente, é porque ele vai fazer a manutenção da gengiva
em volta do dente, ou seja, o periodonto. O periodonto, ele vai devolver a estética para o paciente, ele vai ter a função mastigatória, só que passou desse período que ele vai ficar ali, ele vai começar a dar mau cheiro, ele vai desgastar, ele vai quebrar. O provisório desgastou, vai perder o espaço da oclusão. Aí depois a coroa que vai chegar pronta para colocar na boca do paciente, ela vai ficar pegando e muitas vezes vai ser desgastada até furar, porque o provisório desgasta. O provisório é para esse limite mínimo de tempo. 2, 3 meses até que o trabalho seja concluído. Não mais do que isso. Então, provisório não é permanente. Não é permanente. Ah, muito bom. Pessoal, se a gente veio com o intuito de querer tirar algumas dúvidas de vocês, a gente veio com o intuito de falar, né, que prótese não é um mal, é um bem ainda necessário, cada um coloca de acordo com o que tem condições de colocar, mas façam o uso, né, se necessário for, da prótese. É isso, doutor Elias? A prótese é uma solução para um problema gerado, né? Substituir algo perdido. Os dentes, eles são muito importantes. Tudo, o nosso organismo, para o estômago estar bem, está dependendo da mastigação, como o alimento vai chegar no estômago, se ele vai passar pela trituração ideal. Isso vai interferir em toda a digestão do paciente. Isso vai interferir na qualidade de vida da pessoa. Então, é muito importante. As próteses foram desenvolvidas para o ser humano, até para os animais também, mas a gente está falando dos seres humanos, para melhorar a qualidade de vida. Ou seja, uma pessoa quebra uma perna e vai colocar uma prótese, é para ela voltar a andar como precisava. Se ela quebra uma articulação, a prótese é para devolver a articulação. Se ela perde um dente, a prótese é para devolver a mastigação. E isso está tudo relacionado com a saúde e o bem-estar e o conforto. Não existe falar com uma pessoa que está sem dente, ela fica à vontade e feliz junto de outras pessoas. Porque os outros às vezes estão comemorando, estão comendo, e ela está ali que está se escondendo porque ela não tem o sorriso, o dente que ela precisava. E ainda muito mais sério do que isso, muitas vezes a pessoa está com infecção na boca. E infecção na boca pode levar a pessoa a perder a vida, a morrer. Então é de extrema importância a gente estar de olho nisso. A boca, ela precisa, mesmo que você não tenha nenhuma cárie, ela precisa ser periodicamente olhada. Porque se você vai lá no meu consultório e eu vejo alguma coisa estranha, anormal, nós vamos até fazer um programa sobre isso também, pode ser uma patologia séria. Às vezes está com uma feridinha lá no canto da boca, lá atrás, que você nem vê. Pelas características dela, a gente vai examinar e pode ser um câncer bucal. E como não dói, você não percebe. E o dia que doer é porque não tem recurso mais, já está numa fase muito avançada. Então é importantíssimo a pessoa ir ao dentista, fazer manutenção e fazer um check-up, independente de estar ou não com um dente cariado, um dente doendo. Visita ao dentista é periódica e mesmo não tendo problema algum, só para fazer uma limpeza, para fazer uma verificação. É muito importante fazer isso, porque depois que o leite derrama não adianta chorar mais, né? A gente faz o que a gente pode para evitar o problema. Quando o problema chega, aí a gente vai fazer o que pode para resolver. Mas a solução muitas vezes é muito dolorida. Então a gente precisa aprender isso. Remediar o problema é muito difícil, né, doutor Elias? A gente sabe que boca é uma coisa
que faz parte, né? A boca, os dentes não são só os dentes, né? Eles fazem parte do sistema digestório. Começa, né? Sua digestão começa na boca, para não levar a outros agravantes. Então, você precisa dos dentes para ter uma boa mastigação, né? A gente fica muito feliz de poder levar informação para você, de poder discutir esses assuntos e ter esse espaço aqui. A gente gostaria de agradecer a todas as pessoas que entraram aqui, que participaram, aqueles que entraram e não puderam ficar. Valeu a pena vocês todos estarem aqui. Eu e o Dr. Elias, a gente está tentando melhorar cada vez mais, em busca, né, de novos parceiros para vir aqui, em busca de novos assuntos. Se vocês também quiserem dar sugestão, nós estamos abertos a isso também. Sigam a gente lá no Vitrine Social e Saúde, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Pode dar sugestões para nós também, viu, pessoal? Um grande abraço para vocês e até sábado que vem com mais um assunto relevante para você. Agradecer também o pessoal do Instagram que mandou pergunta, tá? A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E o nosso objetivo aqui é transferir um pouquinho de conhecimento, é levar um pouquinho de conhecimento. E a gente aprende muito aqui também. Então a gente também quer aprender. E a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode mandar lá pelo Instagram do Vitrine Social e Saúde, que a gente vai ficar feliz em responder. Semana que vem a gente está aqui de volta, com muita alegria, para trazer de coração para vocês informações relevantes para nossas vidas, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos.